Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias, ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias, ele reviveu. Que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Sim, Deus, eu creio. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que vieres pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita ressuscita os meus sonhos,
Levanta tuas mãos e a tua voz e diga: chama pelo nome, vem, Deus, muda minha história, muda, Jesus. ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, Chama, Deus. chama para fora, ressuscita-me, Ressuscita-me. ressuscita-me. Aleluia. Levanta a tua mão direita e diga bem alto nesta noite: Deus, eu creio totalmente em Ti. Coloco minha confiança em Ti e na obra completa de Jesus naquela cruz. E nesta noite, Tu has de abençoar minha vida, minha casa. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Antes de sentar, diga a pessoa do outro lado: tenha fé em Deus, confiança. Muito obrigado, irmãos, é uma alegria estarmos juntos. Quero te convidar nesta noite a abrir a Bíblia. Vamos estar orando depois, mas abra a Bíblia, vamos meditar no texto de Marcos, capítulo 10, verso 46 até o 52. Aleluia. Quantos estão felizes? Aqui temos um texto bíblico muito conhecido por todos nós, que fala de um homem que ativou o poder de uma fé viva, de um homem cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, que ativou o poder de Deus na sua vida em um momento muito difícil, através de uma fé viva, de uma fé operante. É interessante que nós vamos ler o texto, mas antes de ler, esse homem nos revela aqui nesse texto por que ele creu e aonde a fé poderia levar aquilo que ele creu em Deus. Nosso Deus ainda continua sendo um Deus de milagres. Sabemos que nós temos muitos desafios na vida, que nós temos muitas coisas que para nós é impossível, mas o nosso Deus é um Deus de milagre. Diga a pessoa do outro lado: Deus quer fazer você crescer na fé. E esse texto revela uma fé que coloca o poder de Deus em ação. A fé genuína, a fé que vem de Deus, ela traz algo sobre nós que é visão espiritual. E visão espiritual significa que nós podemos ver a vida, não com os nossos olhos naturais, mas ver a vida com os olhos de Deus e experimentar o sobrenatural e o poder de Deus nas nossas vidas. É muito difícil você e eu vencer vendo a vida e os problemas no dia a dia, sejam familiares, financeiros, pessoais, emocionais. É muito difícil eu e você vencer a partir dos nossos limites. Mas quando nós temos os olhos de Deus, que não tem limites, nós então entramos numa dimensão de fé que agrada a Deus, que esse homem teve, e nós experimentamos o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Jesus em toda a sua vida de ministério, ele revelou que ele se agrada de uma fé que se manifesta, de uma fé operante, uma fé viva, uma fé que não é uma passividade. Aquele que está de braços cruzados esperando que alguma coisa vai acontecer, não. Esse homem, ele demonstra para nós que ele não ficou na passividade. Então, Jesus valoriza a fé. Certa vez Jesus estava dormindo num barco. Quem lembra dessa história?
E veio uma tempestade forte. E os discípulos acordaram Jesus e disseram: Mestre, tu não sabes que nós vamos perecer, que nós vamos morrer? Jesus levanta a mão, manda o vento se acalmar, as ondas cessam, o mar fica calmo. E ele olha para os discípulos e diz: mas vocês são os cabeçudos mesmo? Não, ele não disse isso. Mas vocês são os teimosos mesmo? Não, ele não disse isso. Vocês não vão dar para nada? Não, ele não disse isso. Ele apontou: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não tiveram uma fé operante para vocês mesmos mandar o vento parar? Certa vez, Jesus, ele é procurado por uma mulher sírio-fenícia que não era judia. Ela tinha uma filha endemoniada. E diz a Bíblia que Jesus, quando procurado por esta mulher, ele disse: eu não vim a não ser para na casa de Israel, para os judeus. Eu não posso pegar o alimento das crianças, dos filhos, e dar aos cães. Diz a Bíblia que esta mulher, sabendo que tinha uma filha com problema, tinha uma filha endemoniada, diz a Bíblia que ela olhou para Jesus e disse: ah, legal, Jesus, mas eu não vou embora não. Eu não vou te largar enquanto tu não me responder, porque eu sei que tu tens poder para me ajudar. Quantos aqui creem que Jesus tem poder para ajudar nessa noite? Tem gremista que não veio no culto, já está desde agora orando para que o Grêmio ganhe hoje à noite. Não é esse tipo de fé que Deus quer de nós. É fé para ser um bom pai, fé para ser uma boa mãe, fé para ser um bom filho, fé para ser aquilo que Deus determinou para nós. E aí aquela mulher disse: Jesus, muito bem, mas a Bíblia, lá está escrito na história dessa mulher, que ela disse: mas os cães comem das migalhas que caem da mesa. E diz que ela se prostrou aos pés de Jesus e disse: me ajuda. E naquele instante, Jesus disse: vai, mulher, a tua filha está liberta por causa da tua fé. Quem conhece a história daqueles 4 homens que pegaram um paralítico e levaram ele até o telhado de um lugar onde Jesus estava pregando, abriram um buraco no teto e largaram ele na frente de Jesus? Quem conhece a história? O que Jesus disse? Vendo-lhes a fé, disse ao homem: estão perdoados os teus pecados. E aí, os religiosos estavam ali, se enfureceram e disseram: quem é esse para perdoar pecados? E Jesus disse: então, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, então vocês vão ver com os olhos de vocês. Levanta e anda, pega o teu leito e vai para casa. E ele levantou e andou. Mas aí vamos ler o texto aqui então. E foram para Jericó. Vamos ler o texto agora. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, digam numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Digam todos: ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Parou Jesus. Jesus não ia parar, mas parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, tenha coragem, levanta-te, ele te chama. E diz a Bíblia que, lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu venha a ver. Então Jesus lhe disse, digam todos: vai, a tua fé te salvou. Não foi a fé de Jesus, foi a fé de um cego, mendigo. Digam todos: Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver.
Jesus disse para ele, vai, e o que ele fez? Não, eu não vou não, eu vou te seguir. E seguia Jesus estrada afora. Olha que interessante aqui, vamos observar algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu quero falar nesta noite para todos nós aqui é esta verdade. Esse homem vivia numa situação que, naturalmente falando, não tinha mais volta. Não tinha mais resposta. Não tinha solução. A Bíblia diz que ele era um cego mendigo. Era um mendigo cego, pobre, esquecido. Ele olhando para si mesmo, naturalmente falando, estava como uma pessoa que ganhou um diagnóstico que a doença é crônica, que vai levar a um prejuízo muito grande. Então, naturalmente falando, não havia um fato que desse a esse homem, ou demonstrasse a ele, que ele algum dia poderia enxergar novamente. Ele já tinha enxergado. Esse aqui não era um cego que Jesus curou, que era um cego de nascença. Não, esse era o outro, João 9, esse aí, cego de nascença. Aqui ele já tinha enxergado, que ele disse, eu quero ver novamente. Mas ele estava num estado, ele estava numa situação, numa circunstância, que naturalmente falando, ele ia novamente continuar cego. Do ponto de vista da razão dele, das próprias pessoas que olhavam para ele, dos próprios parentes dele. Isso acontece muito conosco hoje, quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma dificuldade, né? Muitas pessoas podem chegar para nós e dizer, não, já pensei tudo sobre o teu caso, não tem solução, só um milagre. Mas quem é que faz milagres? Deus. E como é que nós podemos ver milagre em nossa vida? Quando nós não paramos na circunstância e não andamos pelo nosso natural apenas. O que me chama a atenção é que esse homem vivia em uma circunstância tão difícil, mas havia algo dentro dele, uma fé, uma confiança de que o milagre dele era certo. Diga à pessoa do outro lado, tenha esta fé. Diga, não tenha medo de acreditar em Deus. Diga, pergunta à pessoa do outro lado, você tem uma fé dentro do teu coração hoje à noite? Que vai além do que você pensa, que vai além da tua razão, que vai além do que as pessoas dizem, que vai além da lógica. Meus irmãos, para nós há muitos impossíveis, mas para Deus não há impossível. Deus está acima das circunstâncias, Deus está acima da lógica, Deus está acima do que as pessoas podem dizer. Diga à pessoa do outro lado, o Deus que eu creio não tem limites. Ele é Deus do impossível. Ele está acima do que os médicos falam. Ele está acima do que a medicina fala. Ele está acima do poder do pecado. Amém, irmãos? Nós temos limites. Eu como homem e como pastor, eu tenho limites. Você também tem limites. Um psicólogo tem seus limites. Um advogado tem seus limites. Um médico tem seus limites, mas Deus não tem limite. Deus não age pela minha lógica. Esse homem, humanamente falando, não tinha mais volta para ele. Não tinha mais saída. Foram para Jericó. E quando estavam chegando ali, encontraram um homem, cego e mendigo, filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho. Mas diga para a pessoa, a fé vem quando se ouve a palavra de Deus. E diz aqui, e ouvindo
que era Jesus. Mas diga a pessoa do outro lado: você tem que crer que Deus está acima do teu natural. Deus está acima da tua lógica, está acima do teu diagnóstico, do teu problema, da tua situação. Amém? Aquele homem estava olhando para Jesus. Aquele homem estava olhando para alguém que tem todo o poder nos céus e na terra. Para quem você está olhando nesses dias? Quem você está olhando como pai? Para quem você está olhando como mãe? Como filho? Como um profissional na tua vida? Para quem você está olhando? Quem você está olhando quando você se sente cheio de limites na tua vida? Para as circunstâncias? Para as situações? Para a tua razão? Para os teus cálculos? Para os teus estudos? Para o teu conhecimento? A fé operante e viva no coração de um cego mendigo foi além da sua lógica, foi além do que ele podia imaginar. Se ele olhasse para si mesmo e dizer: eu vou continuar sendo cego até o fim, mas eu estou escutando o barulho de poder e de vida chegando a mim, e eu não vou perder esta oportunidade. Jesus está aqui hoje à noite, Jesus está na tua casa, que você que está ouvindo pela internet. Ele é a resposta, Ele é a solução, Ele te ama e tem poder para mudar essa circunstância. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Diga a pessoa do outro lado: Deus não tem limites. Deus faz milagres. Eu creio nisso. Junto contigo aqui nesta noite, eu estou pregando esta palavra porque eu creio que Deus vai agir. Deus vai agir. Agora, a segunda coisa interessante que diz aqui é que ele, sendo cego, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Digam todos: a fé é uma atitude de humildade no coração, de uma confiança plena em um Deus que está acima das minhas circunstâncias. Fé não é arrogância. Esse homem aqui, ele teve uma atitude humilde, mas também ao mesmo tempo ousada. Mas isso não quer dizer que foi arrogância. Arrogância é orgulho. Orgulho é depender de si mesmo. Humildade é depender de Deus. Quando eu e você nos encontramos em uma situação difícil e colocamos os nossos olhos pela fé em Deus, Deus nos dá uma visão espiritual de que Ele pode nos ajudar e nos socorrer. Quando eu sou orgulhoso, eu estou vendo a fé do meu ponto de vista. Quando eu sou orgulhoso e me relaciono com Deus, eu estou colocando a fé naquilo que eu sou digno de receber. Esse homem não fez isso. Ele não se aproximou do milagre porque ele achava que era digno. Ele se aproximou do milagre num ponto fundamental nesta noite. Ele disse: tem misericórdia de mim. Eu vim aqui nesta noite para dizer: você pode tocar em Deus não pelo teu merecimento ou pelo meu merecimento eu posso tocar em Deus, mas eu posso tocar em Deus porque Ele me ama, Ele é amoroso, Ele é misericordioso e Ele me aceita como eu sou. Gente, era um cego mendigo, um desprezado. Ele creu, gritou, teve uma fé que se manifestou e Jesus parou. Diga a pessoa do lado: Jesus parou diante de um grito de um cego. Diga isso. De um mendigo. Não era alguém importante, não era alguém com dinheiro, não era alguém com status, não era alguém com uma boa profissão. E ele sabia que ele tocou no coração de Jesus, que quando ele diz: tem compaixão de mim. Deus não é um Deus frio.
Deus não é um Deus indiferente. Deus não é um Deus que não está dando bola para a tua situação. Deus não é um Deus que não está preocupado com o que tu estás vivendo e passando. Deus te ama e você tem que ter esta confiança, uma atitude humilde no coração, de uma confiança plena num Deus que me ama. Eu quero dizer para ti e para mim hoje à noite, Deus é misericordioso e Ele vai nos socorrer e Ele está acima das nossas circunstâncias. Amém, irmãos? Amém mesmo? Então ele confiou e ele fez um apelo baseado no caráter de Deus, baseado no quem era Deus. Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é compassivo, Deus é um Deus de milagres. Ele não estava gritando: olha para mim, olha, tem compaixão, vem aqui só a minha miséria. Não, ele estava dizendo: tem compaixão de mim quem? Jesus, filho de Davi. Ele estava sabendo quem era aquele homem que estava ali. Ele estava crendo naquele homem. Ele estava dizendo: nesta terra já aconteceu muitos milagres, já chegou aos meus ouvidos que tu és Jesus o Nazareno. E ele disse: então, filho de Davi, filho do Deus Todo-Poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, usa do teu amor para comigo, usa da tua bondade para comigo, usa do teu poder para comigo, usa da tua misericórdia para comigo. E o que diz a Bíblia? Deus não resiste ao pedido de um coração quebrantado. Não. Mas ser quebrantado não é ter pena de si mesmo. Presta atenção nisso. Estar quebrantado não é viver com o espírito de autopiedade. Jesus não agiu com aquele homem porque viu apenas o seu sofrimento. Jesus agiu porque ele creu que Deus era misericordioso. Diga à pessoa do outro lado: tem esta fé, que crê que Deus te ama e que Ele está acima das circunstâncias difíceis que tu estás vivendo. Amém, irmãos? Você crê nisso? E é interessante o que esse homem pediu. Ele pediu o essencial, ele pediu o fundamental. Ele não ficou dando volta. Ele chegou em Jesus e disse: olha, o que eu preciso é isso. Diga à pessoa do outro lado: o que vai mover a mão de Deus, o sobrenatural de Deus, sobre tua vida e sobre a tua casa, não é você ter um sentimento de autopiedade, mas é você ter fé em um Deus amoroso e misericordioso. Se ele fosse uma pessoa que ficasse só no sentimento da autopiedade, olhando só para o seu sofrimento, ele ia dizer o seguinte: se esse Jesus é tão bom, ele vai me ver aqui no meio desta multidão, e eu vou ficar bem quietinho, e ele vai chegar em mim. Deus não quer esse tipo de fé para mim e nem para ti. Isso não é fé. Paremos de olhar Deus a partir de um olhar de autopiedade, e vamos olhar Deus pelo seu caráter, pela sua misericórdia. E aí nós vamos ter fé que não é impossível para um Deus que nos ama tanto assim. Amém? Deus está querendo fazer você e eu crescer na fé nesse semestre, para alcançarmos aquilo que Ele tem para nós. E esta fé não é uma fé tímida, não é uma fé escondida, não é uma fé que vai ficar olhando só com sentimento de piedade. Não, a Bíblia diz, digam todos comigo, esse homem gritava. E quando mandaram ele ficar quieto, ele gritava ainda mais. Amém, irmãos? Diga: a fé tem que vir para fora. Ela tem que ser manifestada. Você não pode ter medo. A Bíblia diz que quando Jesus
chamou esse homem, ele deu passos de fé, ele se levantou, ele jogou fora a capa, ele foi em direção a Jesus. Deixemos de ser medrosos diante do amor e do poder de Jesus. Tenhamos uma fé intrépida, ousada na sua bondade, na sua misericórdia, no seu caráter. Quem aqui é tímido, levanta a mão, não tem vergonha. Ser tímido, muitas pessoas são. Eu era tão tímido quando eu estudava no colégio, que eu não tinha coragem de levantar o dedo sequer para perguntar e tirar dúvida sobre as coisas na sala de aula. Eu era tão tímido no meu tempo de juventude, que se o pastor, que era meu pastor, pedisse para me subir na plataforma, eu tinha a sensação de que quando eu pegasse isso aqui na mão eu ia desmaiar. Eu já contei isso aqui. No início eu fiz parte de uma banda com 3 gagos. Isaías Figueiró era gago ainda. Júlio Figueiró, meu irmão Júnior, era gago. E Asaf Borba, 3 gagos. Vocês sabem, o gago para falar ele tranca. E tinha só eu e o João Batista, que não éramos gago. E aí inventaram de nos levar a Pelotas para cantar e tocar numa igreja. O gago canta, que é uma maravilha. Para cantar, o Asaf cantava. O Isaías tocava bateria e fazia uma vozinha ali no microfone da bateria. O Júlio tocava baixo e fazia também uma voz. E aí o pastor disse assim: que bênção de maravilha essa banda desses jovens, né, irmãos? Agora um deles vai dar uma palavra. Vocês já imaginaram para quem sobrou? Eu tinha 14 anos de idade, se eu não me engano. 15 anos. Eles olharam para mim: nós somos gago, vai tu. Graças a Deus que não era uma igreja com púlpito com transparente. Sabe aquelas igrejas que tem aquela púlpito assim, que fecha, vem aqui assim, e fecha lá. A cadeira dos pastores aqui, ali, dos obreiros lá, o coral no fundo. Eu me criei assim. Maravilha. Quando eu vi, eu já estava na frente com o microfone. Olha a primeira frase que eu disse. Eu queria pedir a essa grande multidão que está diante de mim que ficasse em pé. Não tinha uma grande multidão. E eu comecei a baixar, a desaparecer. Minhas pernas começaram a tremer tanto. E eu fazia assim, e eu fui baixando. E eu nunca me esqueço, o irmão Daniel, Samuel, que nos levou na Kombi, a banda com a bateria, com os instrumentos. Ele saiu lá de trás, me agarrou as pernas assim, ninguém estava vendo. Sério, irmão. Agarrou as minhas pernas e disse: Deus está contigo, meu filho, vai até o fim. E aí eu voltei. Diga para a pessoa que está do outro lado: você pode ser tímido, mas você não pode ter uma fé tímida. Não foi fácil o jeito que eu aprendi isso, mas eu aprendi. Vocês acham que é fácil estar aqui na frente? Estar aqui na frente não é uma questão de timidez, não, é uma questão de fé. Estar aqui na frente é uma questão de fé. Pregar, orar, testemunhar, seja aqui ou em qualquer lugar, não é uma questão que eu sou tímido por causa do meu temperamento, é que eu tenho fé num Deus poderoso. Se Ele usou uma mula, Ele pode me usar. Ele usou uma mula para falar com o profeta. Diga a pessoa do outro lado: você é mais que uma mula.
Deixa Deus te usar. Tá rindo, né? Vou te botar aqui um dia. Glória a Deus. Diga a pessoa do outro lado: você pode ser tímido, mas você não pode ter uma fé tímida. Jamais. 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 E ele não foi tímido. Ele não foi medroso. A fé verdadeira, além de ser uma fé que se manifesta, que grita, que pede para Deus o que quer, ela é objetiva. Ela é objetiva. Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça? E aquele camarada foi claro e objetivo: eu quero ver de novo. Ele poderia ter dito: faz o que tu achar melhor. Você sabe o que você veio aqui hoje à noite pedir? Você sabe o que você vai pedir quando você dobra o teu joelho diante de Deus? Nós não podemos ter essa atitude de fé. Ah, Deus, faz o que tu achar melhor. Se for possível, se for da tua vontade. Se fosse hoje, ele poderia ter dito: Jesus, me dá uma muleta nova para mim ficar caminhando e batendo aí na rua. Jesus, me dá um cão guia, já estou mais do que satisfeito. Não faça isso. Não faça isso. Creia que quando Cristo morreu naquela cruz, Ele disse: está consumado. Levanta-te pela fé e diga: eu quero o meu marido convertido, eu quero a minha esposa convertido, eu quero o meu filho salvo, eu quero uma família abençoada. Amém? Seja objetivo, seja claro, diga para Ele o que você precisa. Olha para a pessoa que está do outro lado e diga: não tenha medo de pedir para Deus. Ele tem o melhor para ti. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pode tocar teclado, irmão. Oba. Ela diz: oba, ele vai parar de pregar. Não, estou brincando contigo. Não, está aqui, ó. Sim, tu está aqui hoje. Tu estava na UTI, desenganada. Mas foi a fé em Jesus que tu está aqui hoje. Vamos aplaudir a Deus por isso. O que aconteceu? Verso 50. Jesus chama aquele homem e disseram para ele: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. O que diz a Bíblia? Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Diga: a fé verdadeira tem uma capacidade da minha vida de me levar a crer, diga isso, antes do meu natural enxergar. Sabe, nós temos muitos muros na vida. Nós temos muros na vida pessoal. Falei há pouco, um deles pode ser a autopiedade, o medo, a insegurança, a dúvida, a solidão, a frustração por um relacionamento quebrado, sentimento de rejeição porque não foi amado por um pai, por uma mãe, sentimento de rejeição porque talvez um patrão, um professor te desprezou. Eu lembro uma vez, uma professora ficou indignada comigo, perdeu a cabeça comigo de graça, porque eu não consegui fazer um negócio. Ela me pegou pela orelha, mas me pegou tão forte que quando ela puxou, ela tinha uma unha grande, saiu um pedaço da minha orelha junto.
E ela fez aquilo na frente de toda a sala de aula. Eu tinha 10 anos. Cheguei em casa. Minha mãe olhou para mim e disse: ué, que menina é esta que mordeu a tua orelha? Disse: não, não foi menina não, foi a professora. Como é que ela fez isso? Assim. Graças a Deus pela mãe. Ele disse: vamos orar, meu filho. Vamos perdoar essa professora. O pai vai lá, a mãe vai lá com o pai conversar com ela, mas vamos perdoar ela, porque ela deve estar com algum problema na casa dela. Ela deve estar com algum desafio, que não é normal isso. E a minha mãe curou meu coração ali, me ajudou. Mas nós podemos ter paredes na vida, emocionais, sentimentais. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer, pela fé em nome de Jesus Cristo, assim como Jesus operou no coração desse homem uma fé, Ele está operando no meu e no teu, que nós vamos enxergar além desses muros. Foi o que aconteceu com esse homem. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele não estava vendo ainda. Ele não estava vendo ainda. Mas uma fé verdadeira é uma fé que me antecipa, me faz viver aquilo que não aconteceu como se já tivesse acontecido. Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. Se você ainda não viu alguém salvo na tua casa, agradeça hoje à noite, porque Jesus tem poder e Ele vai fazer isso. Se você ainda não viu esta resposta, não viu esse milagre, não viu isso ainda, creia. E diz a Bíblia que Ele lançou de si a capa. A capa era o que dizia que eu sou cego, que eu preciso de ajuda. Ele jogou fora. Eu vim aqui hoje à noite para dizer para você e para mim: deixa Ele te levar além da tua razão. Deixa Ele te levar além daquilo que você acha que pode ser capaz de realizar. Grite com fé nesta noite. Clame e não desista. Se mandarem tu parar, continue clamando. Continua crendo em Deus, que Ele é um Deus que te ama e que vai agir em teu favor e meu favor, não porque merecemos, mas porque Ele é amoroso e misericordioso. E creia que tu podes viver o dia de hoje com fé, e que tu vai passar por cima desses muros que estão aí te trancando, e você vai ter vida e alegria e paz completa na tua vida e na tua casa. Não desista. Vá em frente. Ah, pastor, mas parece que eu estou orando, estou jejuando e nada está acontecendo. A Bíblia diz que quando esta mulher Ciro-fenícia foi procurar Jesus, a Bíblia diz que Jesus não falou nenhuma palavra no momento, em um certo momento. Tem coisas na nossa vida que a gente vai orar e vai acontecer rápido, mas tem coisas que vai ter um tempo de silêncio. Quantos entendem isso? Mas não quer dizer que Deus deixou de nos amar. Ele está forjando a nossa fé. Ele está forjando a nossa vida, para nós continuarmos crendo nele. Diga à pessoa do outro lado: não pare de orar, não pare de pedir, não pare de gritar. Continue. E quando Jesus fizer um milagre em ti, não fique satisfeito só com o milagre. Deixa te levar a um relacionamento com Ele. No último verso diz, Jesus disse: a tua fé te salvou. Vai. Jesus disse para ele: vai, pode ir. Tu está curado, pode ir. Tudo é possível se podes crer. Vai.
Mas ele disse: não, eu não vou não. Eu não quero apenas o teu sobrenatural na minha vida. Eu quero ficar perto de ti, Jesus. Eu quero te seguir, Jesus. Eu quero ser um discípulo teu. Eu quero viver para ti. Curva a tua cabeça nesta noite e ore e diga: Senhor Jesus, eu declaro nesta noite que tu estás acima das circunstâncias, acima das situações difíceis que eu estou vivendo, que eu estou passando, como esposa, como esposo, como mãe, como filho. Diga: mas eu confio que tu és um Deus que me ama e que tu tens o melhor para mim. E diga: eu não vou parar, Jesus. Eu não vou parar de continuar pedindo a tua ajuda, o teu socorro. Eis-me aqui, Senhor, na tua presença, pedindo a ti, nesta noite, pela minha vida, pelo meu milagre físico, diga isso, pelo meu milagre financeiro, diga: pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, diga isso. Pai, agora nós oramos juntos, Senhor. Nós oramos juntos agora, Senhor. Deus te ama. Ele nunca desistiu de ti. Ele nunca te esqueceu. Você é muito importante para Ele. E nós queremos orar contigo nesta noite. Nós queremos pedir que Deus te dê esta fé, te dê esta confiança, que te tire dos teus temores. Eu quero te convidar a ficar em pé e vamos orar agora. Vamos orar agora. Comece a orar agora pelo que você precisa. Diga: Deus, para mim muitas coisas são difíceis, são impossíveis. Eu tenho limites, mas hoje à noite, diga isso. Levanto a minha voz com meus irmãos nesse salão e declaro pela fé agora. Levanta uma das tuas mãos e começa a declarar. Não tenha medo de gritar, não tenha medo de pedir, não tenha medo de dispor. Creia em Deus, creia em Deus. Levantamos nossa voz, Senhor, em favor do que sofre, em favor do que está enfermo, em favor do que está doente, do que está acamado, Senhor, do que está num leito de cama, daquele que está pensando em tirar a vida, que está aí com sentimento de derrota, frustração, que está atormentado. Toma autoridade no nome de Jesus Cristo. Repreenda as forças malignas, repreenda o mal. Te ordeno em nome de Jesus: pata em retirada. Sai desta casa, sai desta família, sai desse lar. Cristo te derrotou naquela cruz. Eu te mando embora força maligna, trabalho de bruxaria, macumbaria que foi feito para destruir esse casamento, esta família, estas finanças. Em nome de Jesus, cadeias estão caindo, cadeias estão caindo. Cita o nome da pessoa. Eu oro por salvação da tua família hoje à noite. Eu oro pela salvação da tua casa hoje à noite. Eu declaro a tua casa liberta, salva, tocada por Deus. Diga: eu creio. Diga bem forte: eu creio que quando Cristo morreu na cruz, Ele fez uma obra completa. E hoje à noite, nesta confiança, eu declaro a vitória de Deus sobre a minha vida. Levanta as tuas duas mãos e receba o teu milagre. Aquele que chegou enfermo aqui, da cabeça à planta dos pés, em o nome de Jesus, doença, eu te ordeno em nome de Jesus: sai desse corpo, solta esse corpo. Células de morte, doença maligna, vai embora em nome de Jesus. Receba o teu milagre, receba o teu milagre. Oh Deus, cura esse pulmão, cura esse coração, cura esse rim, Senhor, cura, Deus. Milagres, 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 milagres aqui hoje à noite. Aquele que está em casa agora, nós oramos pela tua salvação, nós oramos pela tua cura, nós oramos pela restauração da tua família. Poder no nome de Jesus, no nome de Jesus. Diga, levanta a tua mão bem alta e diga: eu creio e recebo
desse Deus que me ama e que tem o melhor para mim. Diga: eu creio nesse Deus. Ele me ama. Ele tem o melhor para mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Fé move a mão de Deus. Vem só palavra viva. Tudo é. Feche os teus olhos e declare isso. Eu creio, eu creio, eu creio.